de que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens seis feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Gênesis capítulo 1, já no início da Bíblia. Se achar é difícil. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também tem mandou uma mensagem aqui, tem uma dica, repetindo o número da conta da igreja. Esqueci de colocar, depois a gente vai colocar no telão, mas tem sim. Banco Itaú, para quem quiser marcar, agência 0081, a conta 22241, dígito 6. Razão social, Igreja Cristã Amigos de Fé. É diferente do nome fantasia. CNPJ 33249 885 1000 contra 16. Mas depois a gente faz uma arte e coloca no telão. Está no Banco Itaú. E quem quiser também é só mandar uma mensagem para os nossos tesoureiros, o Adriano ou o Edu, que eles já passam os dados da conta para vocês. A gente vai mandar no grupo do WhatsApp. Isso. Eu acho que no grupo do WhatsApp eu mandei. Já mandou.
Gênesis capítulo 1, versículos a partir do 26 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Amém. Gosto muito do texto de Gênesis, a gente conversou sobre ele um pouquinho na semana passada também, e eu sigo lá. Iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Histórias. Primeiro porque há muitos anos eu tenho esse hábito de ouvir as histórias das pessoas. Isso é um discurso já até repetitivo, mas eu acho que a história da pessoa a constrói, a constitui como ser humano. Dependendo do lugar de onde ela nasceu, em qual contexto, a partir de qual cultura, quais seus hábitos familiares, qual sua região do país, qual sua região continental, se tratando do mundo, tudo isso vai estabelecendo quem é você. A tua língua tem uma história, os teus hábitos têm uma história. E a tentativa de negar a própria história é sempre um caminho muito ruim. Porque à medida que na vida a gente vai negando quem a gente é, com os nossos limites e possibilidades ao mesmo tempo, a gente se olha no espelho e a gente em algum momento passa a não se reconhecer. Isso é muito doloroso, isso se vive muito no ambiente de trabalho, quando a cultura da empresa não tem a ver com a tua cultura, quando os teus valores se confrontam com os seus jeitos de atuar no mundo, tudo isso dificulta a sua condição de ser humano e a minha condição, e a gente se angustia, e a gente não se reconhece, e a gente fica naquele movimento de identidade versus aparência, o qual já falamos aqui há semanas atrás. Então, eu vou me angustiando porque parece que o mundo não me cabe. Em outras ocasiões, tem pessoas que viveram uma certa linearidade na vida. Isto é, eu fui planejando e muita coisa eu fui dando certo. De repente, num dado momento da vida, a casa caiu, muito do que eu planejei, muito do que eu tive e estabeleci na minha vida como fundamento, não deu certo, a coisa não virou. E com isso eu deixei de me identificar e falar, putz, mas se aquilo que eu construí, se aquilo que eu planejei não virou, quem eu sou? Como que eu continuo na vida? Assim, qual o meu novo lugar? A gente entra em crise. Aliás, em alguns momentos da vida, entrar em crise é bom,
Porque no momento da crise é que a gente procura ajuda, é que a gente percebe que as nossas faltas e os nossos limites estão nos paralisando naquilo que a gente planeja, nas relações que a gente estabelece, de amizade, familiares, profissionais, enfim. E aí a gente tem que se reconstruir. Quando eu atendo geralmente alguém que está passando por um processo de luto, de rompimento muito grande, e aqui eu me refiro ao luto não só em relação à perda física da pessoa, de presença, mas de rompimentos que, vez ou outra, a gente acaba tendo que experimentar na vida. Sejam rompimentos que foram opção nossa, ou outros que a gente foi opção de rompimento da outra pessoa. Enfim, é a gente. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo histórias relatadas que contam a vida de vários personagens. Personagens que viveram experiências boas, outras experiências ruins, nas mais diversas épocas e contextos. São histórias, ora individuais, ora de grupos específicos. Porém, o que eu percebo nas Escrituras é que uma história de algum personagem, um relato do texto bíblico, ele nunca está em si mesmado, ele nunca tem uma finalidade que morre nele mesmo. As Escrituras, elas são palavra de Deus porque ela tem um poder de, enquanto eu medito, enquanto eu olho para a palavra de Deus, eu ser transformado por meio da meditação, por meio daquilo que eu ouço, por meio daquilo que eu leio. É palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. E cada história que a gente lê nas Escrituras, elas apontam para algo muito maior. Além da história de cada personagem, tem uma história do Deus que se revela na história. Deus se revela e sempre se revelou por meio de histórias de pessoas e grupo. O que significa que na nossa história com Deus há um aspecto de revelação. É como se Deus recontasse a própria história através da história de cada um de nós. A nossa história, ela está tão misturada com a história de Deus, isto é, com as ações de providência de Deus, que vez ou outra é até difícil de separar o que foi a atuação nossa, o que foi a atuação de Deus. Vez ou outra, no meio do caminho, você está indeciso, você tem coisas importantes, as quais você precisa decidir, e você vai decidindo e você não sabe, espera um pouco, mas eu estou orando, depende do teu movimento de fé, de espiritualidade, da forma que você enxerga Deus, da forma que você se vincula a Deus em oração, em meditação, e aí sei lá, se você é do tipo que pede sinais, sei lá, se você é do tipo que percebe Deus em coisas mínimas. Antes daqui, hoje à noite, eu passei ali no Caminho da Graça, Estação São Paulo, fui dar um abraço no caro amigo Carlos Bregantino, Brega, está encerrando o ciclo do caminho aqui na Estação de São Paulo, e ele vai ter um tempo de sabático, ele precisa descansar um pouco, tem passado por algumas situações difíceis, troquei mensagens com ele minutos atrás, e ele, a semana passada, eu ouvi a celebração do Caminho da Graça, e ele dizia o seguinte: muita gente tem me perguntado se antes de eu encerrar os trabalhos do Caminho da Graça, depois de 13 anos de reuniões aos domingos, se Deus falou comigo. Ele falou: não, eu decidi, e se ele quiser, ele me barra. Ele falou: não fiquei pedindo sinais, eu estou percebendo que a gente está tendo algumas dificuldades, eu estou entendendo que meu tempo para esse ciclo se encerrou, então eu vou agindo. Ele é Deus, se ele quiser, ele me barra. Eu achei curioso quando ele falou, porque há uma espiritualidade que é construída, inclusive na sua própria história, né? Em quem o Adriano é, em quem o Alex é. Você tem a tua história com Deus. Você sabe como Deus fala para você. Você sabe como Deus se comunica com você. Como Deus também não me proibiu, eu conto. Vez ou outra eu tenho um sonho que muita gente entra por essas portas. Que o café enche, que o café lota. Eu acredito que é um plano de Deus e que isso vai acontecer.
Ontem eu acordei com a mensagem de um amigo de uma outra comunidade aqui em São Paulo e ele disse assim: Clay, eu tive um sonho contigo, eu preciso te contar. Você tinha me ligado nesse sonho e você me pediu ajuda porque a igreja estava crescendo. E aí você me ligou e me pediu ajuda. Eu falei, já sei o que é. Porque eu sei o que Deus está falando comigo. Eu não sei o que Deus está falando para você. Para mim, eu sei o que Ele está falando. Porque eu tenho uma história com Deus. Assim como você tem a sua história com Deus. Então, por mais que eu decida a vida, por mais que eu me planeje, tem alguma coisa que Deus está construindo. Entende? É muito importante, no meio da tua história, você encontrar Deus. Isso é muito importante. Se você passar pela vida e não encontrar Deus, ferrou, filho. Sim. Você precisa encontrar Deus, você precisa trombar com Ele, você precisa se embaraçar com Ele. Enquanto Jesus percorria várias cidades da região da Judéia, Galileia, ali da Palestina, o curioso é que no meio do caminho as pessoas encontravam Jesus. Não era muito programado, sabe assim? Com exceção da multidão, que quando ouvia a Rádio Peão dizendo, ele está chegando, ele vai curar a gente, ele vai fazer um monte de milagre, eles já chegavam. Em várias ocasiões o apóstolo João é curioso, porque ele vai dizendo assim, Jesus não conseguia nem comer nem beber. Porque o povo ficava, sabe? Que eles sabiam a quem eles estavam encontrando. Era o Filho de Deus, era o reino de Deus se estabelecendo, eles sabiam a quem eles estavam encontrando. Isso é importante. Viver a vida sem saber quem a gente encontra, quem a gente é, quem é Deus, é um problema. Não faz sentido. Aí eu participo de um movimento religioso, aí eu participo de ritos, eu participo de celebrações, mas eu não encontro aquele que é o mais importante da história e aquele que é o mais importante da minha própria história. Jesus. Aquele que eu encontro no meio do caminho. Todos nós tivemos uma história primordial. E por isso eu li o texto de Gênesis 1:26. Porque em Adão a gente nasceu. Primordialmente, a gente nasceu em Adão. E no Éden, nós tivemos um início comum. Diz o texto que Deus fez céus, terra, mares, animais domésticos, animais aquáticos, terrestres. Enfim, Deus criou todas as coisas. Fez o homem, sua imagem e semelhança, preparou um jardim e colocou o homem no Éden. O curioso é que Deus existe antes do nada. Até porque, em última instância, o nada nem existe, porque Deus é antes de qualquer coisa. É até complicado a gente conceituar Deus, porque Ele é eterno, atemporal, ilimitado, inexprimível, inalcançável. Ele é antes de todas as coisas. Diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E só existia a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, bastando a si mesmo, não necessitando de qualquer coisa que estivesse fora dele, ele fez opção pela criação do homem e da mulher. E cria Adão. Adão, início, humano, humanidade. Adão não é homem. Adão é humanidade. O simbólico de Adão, todos nós nascemos em Adão. Ele é o primeiro homem. E nesse primeiro homem, na primeira mulher, Deus então estabelece sua imagem e semelhança. Deus divide. Deus compartilha de um pouco daquilo que Ele é. A gente chama isso na teologia de atributos comunicáveis. Isto é, Deus comunica aos seres humanos aquilo que era exclusivamente dele. Ali a gente tinha plena comunhão, ali a gente estava em paz com Deus, ali a gente estava em paz com o próximo, não havia concorrência, ali existia autocuidado. Para Adão cuidar de si, ele não precisava passar por cima da Eva. Para Eva cuidar de si, ela não precisava dar uma rasteira em Adão.
não havia concorrência, não existia esse conceito de quem é mais, quem é menos. Ali havia equidade, havia comunhão entre os seres humanos, havia comunhão entre os seres humanos e a natureza, e havia comunhão entre os seres humanos e Deus. Plena comunhão. Ninguém poluía rios naquela época. E olha que tinham rios passando lá, os 4 Eufrates e tal, no Éden. Até hoje estão tentando localizar o Éden, porque não, a Bíblia citou tal rio, deve ser um Riacho, deve ser um Tietê. Não é, gente, enfim, a questão é mais mítica do que tudo, é o simbólico disso. Ah, você acredita que Adão existiu? Eu acho que sim, mas talvez não. Assim, a questão não é essa. É o mito da criação. Então, é mais o simbólico do que o literal. Entende? Aí tem um pessoal que entra em pânico. Ah, mas se Adão não existiu. Pouco importa se Adão não existiu. Afeta para além disso. Entende? É o simbólico da coisa. Mas ali, a gente tinha plena comunhão. E sabe o que é interessante? Deus tinha proposto para todos nós, em Adão, nesse primeiro homem, nessa humanidade, uma possibilidade e, na verdade, uma realidade de comunhão e domínio. Homem e mulher iriam dominar sobre todo o restante da criação. E na semana passada, que a gente falou sobre que talvez Deus fosse mãe, um negócio meio polêmico, e a gente discutiu aqui alguns trechos de aspectos femininos de Deus, a imagem e semelhança, homem e mulher, foram feitos imagem e semelhança de Deus, não foi só o homem. Homem e mulher foram feitos imagens e semelhança de Deus. Mas a gente achou pouco. A gente achou pouco ter comunhão com Deus e dominar sobre o resto da criação. A gente queria mais. A gente quis se tornar independente de Deus. A gente quis construir uma história que fosse só nossa, da humanidade. E aí a gente estabeleceu um monte de coisa. A gente construiu torres, a gente construiu muros, a gente, inclusive, né, Estados Unidos, México, a gente faz muros. A gente foi construindo vários tipos de mecanismos que nos tornassem diferentes de outros, melhores do que outros. Classe social, o Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, ele dizia que o infeliz do sujeito que construiu e que inventou a propriedade privada, que esse homem foi lá que inaugurou a desigualdade entre os homens. Enfim, né, um conceito dele, mas o ponto é, a gente foi construindo mecanismos que nos tornassem melhores do que os outros, porque não bastava ter comunhão com Deus e não bastava dominar a natureza, a gente queria ser melhor do que o outro. Eu falo que no campo do desejo, na nossa vida, no nosso dia a dia, o que vale não é ter a coisa, mas é ter a coisa enquanto os outros não têm. Então eu costumo dizer que ter iPhone quando ninguém tinha era uma coisa. Depois que as Casas Bahia passaram a parcelar em 24 vezes, entrou água, porque todo mundo tem. Então assim, o nosso desejo, além de ter alguma coisa, é de ter mais do que o outro. Inclusive a gente vai alimentando sentimentos e desejos como cobiça, como inveja, que além de eu ter, eu quero que o outro não tenha, eu quero destruir o outro. Porque o que importa sou eu, o que importa é a minha prosperidade. E aí, mas e a comunhão com Deus? Assim, não, deixa Deus de canto, porque ele faz algumas exigências que não são muito bacanas. Então, assim, deixa Deus de canto. Em Adão, a gente decidiu romper com Deus. A gente decidiu ter uma independência exagerada. Falar em independência no século XXI, numa cidade como São Paulo, é um desafio muito grande. Por quê? Porque as pessoas falam, eu não quero que nada me domine, nada que esteja fora de mim. Filho, ele está fora de você, está no teu entorno, está dentro de você, ele se move. Ele é muito maior do que qualquer criação que existe, que vem existir e que sofre a manutenção nossa, descoberta da ciência. O caos é justamente a ausência dessa comunhão, a ausência de Deus. É a ausência do Deus que organiza e que dá sentido para a vida. Em Adão nós fizemos isso, nós rompemos, nós nos separamos de Deus. O que houve? A queda. Por que a gente não se satisfaz com a morte? Porque não fomos criados para a morte, não fomos criados para a doença. A morte e a doença vieram porque nós rompemos com aquele que criou todas as coisas.
A gente separou daquele que nos sustentava, a nossa fonte de vida, aquele que dá sentido e é o suporte da própria existência. Não tem existência se Deus não for a base. Não tem existência, não tem conhecimento produzido que ultrapasse a obra de Deus, que é insondável. Por isso que as Escrituras dizem assim, quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Quão profundos, assim, os teus pensamentos. Eu sou muito imagético, então eu fico imaginando, assim, os pensamentos e aquele negócio assim, eu tentando encontrar uma base, uma sustentação e o fundamento, mas eu não alcanço, porque é maior do que qualquer conceito que eu tenha de espaço, entende? Eu digo que a cobertura de Deus na existência acontece de forma circunscrita. Isto é, ocupa todos os espaços em qualquer brechinha que exista. Então, ele ocupa tudo. E ocupa todos. Então, a gente vai tentando acessá-lo, mas ele nos acessa plenamente e a gente não consegue. Mas, mesmo do pouco que a gente consegue, a gente vai fazendo esse rompimento. A gente, mais uma vez, assim como Adão, acaba ouvindo a sugestão do diabo, acaba cedendo à tentação, a gente acaba se tornando insatisfeito com Deus, o nosso movimento de espiritualidade se torna um movimento de prestação de serviço, de fast food, porque a gente quer logo ser atendido, a gente quer que Deus faça exatamente o que a gente quer, a gente gostaria que a vida fosse fácil, a gente gostaria de que nós, filhos e filhas de Deus, tivéssemos exclusividade, que a gente tivesse uma espécie de fura-fila assim, espiritual, tipo uma carteirinha assim, ó, eu sou cidadão do céu, então com isso eu corto fila, eu vou, e as dificuldades são menores para mim, porque Deus me ajuda a superá-las. Sim, Deus pode ajudar? Pode. Deus pode fazer milagre? Pode, mas a gente está posto na vida. E fomos nós que nos separamos dele. O rompimento foi do nosso lado, não foi da parte de Deus. A gente rompeu com ele, a gente se separou dele. A gente perdeu a comunhão plena. A gente fez uma escolha e essa escolha mudou a nossa própria história como humanidade. A gente assumiu o nosso destino, mas a gente ficou entre um conceito errado de dominação de Deus para um conceito de liberdade onde Deus não cabe. São dois modelos de espiritualidade absurdos. Ou eu acho que Deus vai me guiar em todas as coisas, ou eu decido como se Deus não participasse daquilo. Aliás, eu tiro Deus fora. E quando ele me alerta, eu prefiro recuar, eu rejeito o que Deus está falando, eu não ouço a voz de Deus, e Deus usa pessoas, e Deus usa amigos, e Deus usa situações, mas eu faço uma decisão, eu digo, Senhor, eu não quero te ouvir, porque esse caminho que o Senhor está propondo é um caminho muito complicado, é muito doloroso, e eu não quero passar por processo. Eu sou de uma geração que a gente pede e recebe, eu sou de uma geração que a gente não pega fila, que a gente paga as contas no Big Line. Então, assim, a gente entra num processo de espiritualidade que a gente mantém a história de rompimento em Adão, a gente mantém a separação de Deus, a gente se mantém como se Deus não existisse. E, ok, fabricamos coisas boas sim, na ciência, tecnologia, arte e cultura, mas coisas boas para quem tem um coração distante de Deus é utilizado para o mal. O grande exemplo disso foram as duas grandes guerras mundiais. O bem acaba sendo utilizado para o mal, porque aquilo que é do ser humano está perdido. Aquilo que a gente tinha de Deus, que era imagem e semelhança, isso ficou distorcido. É meio parcial, por isso que diz o texto que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e também há uma raiz, há uma semente de Deus dentro de cada ser humano. Todo dom perfeito vem do alto, tudo que é bom vem de Deus. Seja de que direção venha, vem de Deus, mas o profundo das coisas, o imediato das coisas, o imediato das ações ficaram perdidas, porque o nosso coração se distanciou de Deus. E se a árvore for ruim, os frutos também vão ser maus, porque você conhece a árvore pelo fruto, foi isso que Jesus disse. Então, se a gente não produz o fruto do Espírito, então significa que a nossa vida ela não é guiada pelo Espírito. A gente seguiu nesse rompimento.
e a gente excluiu Deus da nossa própria história. O apóstolo Paulo, falando sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele, o pecado, a morte. E essa morte se estendeu a todos. Por isso que todos pecaram. Em Adão a gente se separou de Deus, e a gente vai mantendo isso. A gente vai mantendo uma vida de separação. E essa separação afeta a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a natureza, porque aí eu quero explorar a qualquer custo, eu quero comprar ações das grandes mineradoras, independente do resultado desse trabalho, dessa exploração. Aí eu destruo Mariana, aí eu destruo os rios, aí eu não me importo, porque como eu rompi com Deus, eu rompi também com a sua criação. Então eu não me importo mais com o que Deus quer preservar, com a sua própria criação. E aí eu rompo com as pessoas também, aí eu me torno intolerante, aí eu não respeito o jeito de ser de cada um, aí eu quero impor a minha forma de ser em todas as relações, aí eu esqueço que eu tenho limites, aí eu esqueço que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou, aí eu esqueço que eu não sou tão perfeito quanto os meus pais disseram que eu era. Quando eu era pequenininho, eles achavam bonito tudo que eu fazia. Aí eu me esqueço de adultecer, aí eu me esqueço de me reconhecer com os meus próprios limites. Porque eu estou cego para tudo, para a natureza, para mim mesmo, para quem eu sou, em relação a Deus. Então, a vida vai simplesmente acontecendo, mas graças a Deus que na história da humanidade, Deus achou por bem nos permitir uma história de recomeço. E aí nos convida ainda hoje para esse recomeço com Jesus, e o próprio apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 15 e 16, ele diz que uma vez que lá em Adão nós pecamos, cito, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. A dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante de Deus, apesar de nossos muitos pecados. Então, assim como o pecado da humanidade entrou por meio de Adão, Jesus foi o último Adão, o segundo homem, e por meio deles nós fomos resgatados como humanidade, resgatados historicamente. Então o Evangelho de Jesus é o nosso recomeço, é o recomeço da humanidade, é o recomeço da nossa própria história. E o Evangelho não é simplesmente a nossa ética ou a nossa moral ou uma filosofia de vida. Antes disso, o Evangelho são boas novas. Boas novas, Evangelho significa boas notícias, significa um anúncio que era dado por um dos soldados do exército romano quando eles tomavam a cidade, e aí enquanto eles estavam lá guerreando, assim, arrancando a cabeça de algumas pessoas, homens, mulheres, crianças, vinha alguém e voltava para o Império Romano, para a sede, para Roma, e dizia assim, olha, eu tenho boas notícias, eu tenho o Evangelho, nós alcançamos e conquistamos mais uma cidade. Então, por isso que o Evangelho vem desse termo grego que se refere sempre a uma boa notícia. O Evangelho nunca era uma notícia do tipo assim, ó, perdemos a guerra, só sobrou eu. Não, não. A gente venceu a guerra. Então, quando os caras viam se aproximando, aquele cara felizão lá já sabia, lá vem o Evangelho. Lá vem uma boa notícia em relação à dominação romana no mundo conhecido da época. E o Timothy Keller, americano, ele diz assim, o Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida, não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós e ao qual devemos responder. Então, as nossas boas obras não têm a ver com fazer boas obras para que Deus goste da gente
e para que a gente seja aceito por Deus. Não, as boas obras e aquilo que atua em nós por meio da transformação de vida que Jesus fez no nosso coração tem a ver com uma resposta àquilo que já foi feito por nós. Isso é legal, porque o Evangelho, nesse sentido, ele aponta para o passado, presente e futuro. Ele sempre acontece em 3 tempos. Ao passado, em relação ao passado, porque Cristo já morreu na cruz por nós. Ao presente, porque recebemos nova vida e já iniciamos a nossa participação, tendo recebido o novo coração de Deus, por meio do Espírito Santo. Recebemos a vida eterna, mas é uma vida eterna que é parcial. Por quê? Porque a gente ainda irá experimentá-la plenamente na parousia, no nosso reencontro com Jesus. Então é o Evangelho de uma cruz, que já está posta lá atrás, de uma nova vida hoje e de uma restauração de todas as coisas, uma completude a qual só experimentaremos quando a gente se reencontrar com Jesus. Ou porque a gente vazou e morreu mesmo, já está com Ele no descanso eterno, ou então porque Ele vai voltar e se reencontrar com a gente. E que história é essa que eu estou falando? Essa história da humanidade, essa história da criação, essa história do rompimento, da queda. O mais importante para nós nessa história é a possibilidade que a gente tem de, durante a nossa história de vida, a gente participar da história de Deus, da reconciliação do homem com o próprio Deus. E isso a gente participa por meio de Jesus. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da presença de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou a Jesus como sacrifício pelo pecado. Romanos 3, 23, 25. Colossenses 1, 20 diz: por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. O Pai fez as pazes com todas as coisas. Olha que legal. Deus estava de mal com a humanidade. Tinha cortado o dedinho, entendeu? Estava de mal. Aí diz o texto que por meio de Jesus, Deus, o Pai criador de todas as coisas, fez as pazes com o mundo. Fez as pazes com cada um da gente. A gente estava de mal dele, agora a gente está em paz com ele. E essa nova vida proposta por Jesus é uma nova vida para todos. A gente fez aí um movimento da vida eterna para uma dupla cidadania. A gente deixou de ser só cidadão de um mundo do imediato e passou a ser um cidadão assim com dupla cidadania, sabe? Tipo, eu estou aqui na existência, eu estou posto no mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma história que é uma história com Deus, eu tenho uma promessa de vida eterna, eu tenho uma promessa de vida em abundância. Colossenses 3, 1 a 3 diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que proposta, a gente recebeu uma proposta para ainda que na existência a gente tenha uma vida escondida em Deus. Eu já falei que eu sou muito imagético, então eu fico perguntando que esconderijo é esse, onde a gente está escondido. Uma imagem de um dos salmistas, ele diz assim, que sob as tuas asas eu me abrigo. Então, esse esconderijo para mim tem uma imagem muito forte do abraço, da proteção. Eu te escondo aqui, eu protejo você aqui, você está comigo. Isso é uma mensagem de esperança espetacular, porque o que está posto aqui não é que a vida é fácil. O que está posto aqui é de que a gente tem abrigo nele, entende? Independente da situação, a gente pode se abrigar em Deus, a gente pode ser protegido por Ele. Nele a gente tem a nossa